programa de hoje apresenta a literatura fantástica de Jonas Aquino, o jovem que lançou seu primeiro livro aos 19 anos, se tornou sucesso, fenômeno de vendas em todo o país. O livro Castle High, O Retorno da Espada, ficou no topo dos livros mais vendidos pela Amazon, uma das maiores plataformas de vendas de livros do mundo. Toda essa questão, esse boom que teve com relação a Castle High ainda me surpreende. Estava em primeiro lugar em 3 categorias diferentes. E eu fiquei muito feliz e surpreso também, porque é sempre uma surpresa quando a gente vê isso. Jonas Aquino conta a história de dragões, magia, suspense, a partir do personagem principal, o Príncipe Arthur. Na noite do baile de primavera, depois do 12º aniversário do Arthur, que ele descobre que precisa ir para Andrômeda, a academia para cavaleiros e arqueiros. E o pior, isso foi um pedido do seu pai, do finado rei Filipe. Então Arthur precisa lidar com essa nova responsabilidade, que é se enquadrar na academia para cavaleiros e arqueiros Andrômeda, um lugar que ele não queria ir porque ele simplesmente não quer abandonar a mordomia do palácio, porque por mais que ele não goste de ter obrigações, o palácio lhe oferece muitos confortos, coisas das quais ele não está disposto a abrir mão ainda. Castle High, O Retorno da Espada, é apenas o primeiro livro de uma saga que traz novos personagens, novas histórias que serão lançadas a partir de 2021. A inspiração vem de sagas famosas, personagens internacionais como Harry Potter e Game of Thrones. Jonas Aquino, é um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a TV Justiça. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, gente. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, em primeiro lugar. Um jovem de apenas 19 anos, gente, o Jonas lançou aos 19 anos, em outubro. Rapidamente, o seu trabalho ganhou assim uma proporção, né, que eu imagino que foi surpreendente para você. Ficou entre top 3 da Amazon, o número do ranking ali de vendas, que é a maior plataforma de vendas de livros no país. Você tinha noção que ia explodir assim? Não, eu não tinha noção. Eu esperava, assim, eu sonhava com isso, na verdade. A palavra certa é eu sonhava com isso. Eu sonhava que isso poderia acontecer algum dia, mas quando acontece a gente fica sem saber o que está acontecendo. A gente fica simplesmente surpreso. Bom, e na época, né, lá em outubro, eram cerca de 1.000 acessos por dia, passou para 2.000. E agora o mundo vai ficar pequeno. Fortaleza já ficou pequeno para o Jonas. A repercussão está sendo bacana? Como é que vem sendo a receptividade dos leitores? Assim, a repercussão está sendo incrível, incrível. É maravilhoso entrar no Twitter e ver as pessoas falando sobre o meu livro. É maravilhoso entrar no meu direct no Instagram e ver pessoas me mandando mensagens positivas, falando que estão orgulhosas do meu trabalho, que eu estou inspirando elas, que eu estou representando o Ceará. Então, está sendo muito legal toda essa receptividade, porque aqui o pessoal tem muito orgulho de ser cearense e eu estou levando isso comigo. E nem sempre os autores, né, quem faz arte e cultura na região, infelizmente, às vezes não tem o espaço adequado no eixo Rio-São Paulo, né? O seu sucesso se deve ao personagem principal, o príncipe Arthur Kraitos, e claro, a todo o seu empenho em se tornar um grande escritor, mas esse grande escritor ganha visibilidade a partir dessa obra fantástica que mistura magia, dragões, essa literatura fantástica muito fascinante, né? Conta pra gente como nasceu essa história e os personagens que dão vida a esse mundo fantástico, imaginário. Assim, eu quis unir 2 sagas que eu gosto muito, que é a Canção de Gelo e Fogo, Game of Thrones, né? E Harry Potter. Eu quis unir essas 2 sagas que eu sempre gostei de ler, sempre gostei assim do universo, quis unir em uma só saga, para que as pessoas, as crianças que estivessem ingressando na alta fantasia, pudessem começar pelo meu livro. Tanto é que eu abordo algumas coisas como heráldica e hierarquia, tudo isso de forma bem didática, para que essas crianças, assim como os personagens dentro do livro, possam aprender. O príncipe Arthur, ele é, assim, o grande personagem da história, mas a história dele influencia na história também dos outros personagens. O príncipe Arthur, ele é, eu não gosto de dizer que ele é um alter ego meu, porque na verdade ele é uma pessoa melhor até, porque o Arthur, ele é corajoso, o Arthur, ele é uma pessoa que preza pelos valores, não que eu não seja, mas é questão de
o Arthur ele tem essa jornada do herói, né? Ele tem esse senso de heroísmo dentro dele. Isso acaba refletindo nos outros personagens. A Sophie, a melhor amiga dele, que é uma princesa de Argos, ela veio assim de uma inspiração bem distante, né? Eu fui lá para a Grécia, pesquisei lá na Grécia, nas grandes tragédias gregas, e encontrei o personagem do Tiresias, da tragédia Édipo Rei. O príncipe Arthur, de Castle High, e todos os outros personagens, em que contexto eles estão, onde eles estão? Eles estão no continente de Elórien, que é um continente que não existe na vida real, né? Mas é um continente levemente inspirado em alguns lugares da Terra. Tanto é que nos mapas as pessoas podem encontrar referências a lugares da vida real e a também lugares lendários da nossa cultura. Então, Elórien é o continente, ele não existe na vida real, né? Como eu já expliquei, ele também não tem assim um lugar propriamente dito no espaço-tempo. Ele é um continente que representa a Terra há muitos anos atrás. É como se fosse a Terra há muitos anos atrás, na época dos cavaleiros e tudo mais, só que a Terra ela está dividida em alguns continentes, só que eu foco só no continente de Elórien, que é onde toda a história acontece, é onde os personagens de Castle High estão inseridos. Ativo na internet, Jonas apresenta todos os personagens de Castle High, o Retorno da Espada, em vídeos publicados em suas redes sociais. O Arthur teve mistérios envolvendo sua vida desde seu nascimento, que foi quando o rei Filipe, seu pai, abandonou ele e a mãe dele quando o Arthur tinha 7 anos. Desde então, o Arthur só tem aquela presença da mãe, aquela figura materna, mostrando para ele o caminho que ele precisa seguir para ser um bom regente. O Arthur é um personagem impulsivo, embora ele seja bastante inteligente. Só que essa inteligência dele está mais voltada para assuntos políticos e também alguma inteligência emocional. Embora ele costume agir por conta própria na maior parte do tempo e sem pensar muito. Isso acaba fazendo com que ele tome decisões precipitadas e tome atitudes que depois ele vai se arrepender. Mas isso não deixa de dar a ele um bom coração, isso não deixa de afetar o modo como ele aprendeu a ver a vida, que é um modo puro de ver a vida. O Arthur é uma pessoa muito pura, o estilo de personagem dele é esse personagem puro que tenta fazer o que é certo, embora ele tenha bastantes defeitos. E esses defeitos dele, pelo fato de ele ser um príncipe, acabam tendo um impacto maior na sociedade, muito maior do que ele pode imaginar. E a princesa Sophie é princesa de Argos, filha do rei Dípete, e ela tem muito talento para diversas coisas. O primeiro deles é a sabedoria dela. Esse é um marco importante da personalidade da personagem Sophie. Ela tem muita sabedoria, ela é uma pessoa que sabe que decisões tomar, em quais momentos, e isso faz com que ela seja muito invejada pelas pessoas e também muito visada pelos inimigos do reino de Argos. Mas a Sophie, ela não liga muito para esse tipo de coisa, porque ela é uma personagem que vive a vida dela, que vive os momentos dela com bastante intensidade, mas é claro que ela pensa no que ela está fazendo, ela não age por impulso. A Sophie é um oposto do Arthur. Jonas, você falou há pouco, né, dessa preocupação com uma narrativa didática. Vejo que não é por acaso, porque você cursa pedagogia. Isso. E é uma forma também de tornar essa linguagem da literatura fantástica, que às vezes é um pouco complicada, né? Não é de fácil entendimento. Foi pensada também nessa questão? Foi justamente pensado nisso, pensado nas crianças que estão assim começando, que estão ingressando na alta fantasia. E aí eu fui pensando nessa galera mais jovem, que está descobrindo Tolkien, que está descobrindo George Martin, e aí eu fui nessa pegada mais didática para explicar, porque é uma coisa que eu também senti falta na minha época. Era esses romances que me explicassem, me introduzissem a esses universos fantásticos, a todas essas questões de hierarquia que existe na era medieval. Bom, você escolheu logo um gênero que não é fácil não, né? Eu digo, emplacar esse tipo de literatura, esse estilo literário no mercado, né, editorial. Isso, e até mesmo grandes escritores lá fora estão tendo dificuldades para publicar fantasia aqui no Brasil. Muitos autores que eu conheço, que eu admirava, que são autores estrangeiros, tiveram contratos quebrados, rescindidos aqui no Brasil, de sagas famosas, justamente de fantasia. Então, eu fui sabendo que poderia não dar certo justamente por ser um gênero que tem perdido espaço na literatura brasileira, mas mesmo assim acabou provando que
as coisas ainda podem melhorar. E a que você atribui essa falta de espaço aqui no mercado brasileiro? Eu acho que é porque as pessoas do Brasil, elas gostam muito de romance hot. Tanto é que o topo da Amazon é dominado por esse tipo de literatura. Eu não costumo ler romances hot, mas eu conheço muita gente que produz esse tipo de romance e essa galera consegue emplacar esses romances muito mais rápido na Amazon do que a gente que escreve fantasia. Bom, e como é que você conseguiu emplacar na Amazon top 3 ali dos mais vendidos, esse fenômeno, repercussão no país inteiro? Né? Que bom e que sua obra continue repercutindo. Você foi bater de porta em porta até conseguir uma editora que apostasse no seu trabalho. Esse processo, né? Até lançar o livro, foi complicado? Como é que você conseguiu? Assim, foi um pouco complicado, porque as grandes editoras brasileiras, elas não estão dispostas a abrir espaço para novos autores. Eles costumam publicar autores que já têm nome no mercado. Então, eu fui procurando, mandando meu original para diversas editoras, até que eu acho que é a School. E a School resolveu abrir as portas para mim. Na School tem muita gente lá que é a galera que está iniciando agora no mercado literário, a galera, a maior parte dos autores da editora são autores brasileiros, então a escola aposta nesses novos autores. Mas toda essa questão, esse boom que teve com relação à questão Rai ainda me surpreende. Quando eu fui olhar ontem, eu estava em primeiro lugar em 3 categorias diferentes. E eu fiquei muito feliz e surpreso também, porque é sempre uma surpresa quando a gente vê isso. Você fique com a gente porque o programa Iluminuras volta em instantes. Nós estamos de volta e hoje o meu convidado é o jovem cearense Jonas Aquino. Lançou o seu primeiro livro no ano passado, apenas aos 19 anos, se tornou fenômeno de vendas em todo o país. Jonas, vamos voltar a conversar aqui. Mas não foi tão fácil assim, né, até alcançar essa visibilidade que o seu trabalho está tendo, ser conhecido. Você teve que enfrentar muitos desafios. Quais os principais? O principal desafio foi a questão econômica, porque muitos escritores hoje em dia, eles têm, assim, a possibilidade de comprar um notebook, um computador e poder trabalhar, né? E poder, assim, se dedicar somente a isso. E eu não tive esse privilégio. Você não tinha dinheiro nem para comprar um computador, né? Quando eu comecei a escrever no papel, transcrevendo tudo à mão e tudo mais. Até tive tendinite nessa época, eu passei uns 2 dias internado por causa disso. E esse foi o maior desafio. Mas eu nunca deixei que isso me desanimasse, porque eu me inspirava na história de outros autores. A J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ela começou a escrever os romances dela à mão, e ela até hoje cultiva esse estilo, né? Então, eu me inspirei muito nisso. E eu pensei, não, se ela conseguiu, eu também consigo. E foi assim que eu consegui força e fé para poder superar esses desafios. Bom, você vem de uma família humilde, né? Você me contava que em determinado momento o seu pai era o provedor da família, de 5 pessoas, não tinha dinheiro para comprar computador. A caneta e o papel foram os principais aliados e um amigo também, né? Isso, mais de um amigo, na verdade, porque sempre que esse amigo não podia me emprestar o computador dele, eu não podia ir lá na casa dele, eu pedia de outros 2 amigos. Então foi tudo assim, eu tive ajuda, eu tive pessoas muito incríveis que me ajudaram a chegar até aqui onde eu estou. Jonas, a sua família humilde, como eu conversei há pouco, mas mesmo assim vocês tinham o hábito da leitura? A literatura, ela já fazia parte da sua vida quando você era pequenininho, lá com 12 anos, né, já começou a escrever? Assim, a minha família gosta muito de ler revista em quadrinhos. Minha irmã gosta muito de ler revista em quadrinhos, eu gosto muito de ler revista em quadrinhos. Meu pai é que não tem costume de ler, e minha mãe, ela gosta muito de ler. Ela sempre lê livro religioso, livro de padre e tudo mais. Então, eu sempre tive, assim, contato com a literatura dentro da minha casa, mas o contato maior foi na escola, com as minhas professoras.
E aí, naquela época lá da escola, os seus amigos também eram os leitores dos seus rascunhos, eles te ajudavam, davam pitacos ali na obra. Isso, eu sempre cultivei esse costume de escrever meus rascunhos, meus textos e pedir para os meus amigos lerem e dar a opinião deles. Eu sempre gostei disso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de receber crítica, eu gosto muito que as pessoas critiquem meus textos para que eu saiba como é que eu posso melhorar, como é que eu posso estar atingindo um público maior, né? Porque as pessoas são muito diferentes entre si. Então, é sempre bom assim ter opiniões plurais sobre os meus textos. Você é muito crítico com o seu trabalho também, né? Acho que você ficou Demais. lapidando muito tempo a história, porque você começou a escrever muito cedo, lançou muito cedo também, claro, aos 19 anos, mas eu vejo aí um período longo, né? Até colocar ali o Foi. texto embaixo do braço e procurar uma editora. Você não acreditava na qualidade do seu trabalho? Assim, no começo eu duvidava seriamente justamente do começo do livro, porque eu sempre lia que os primeiros capítulos de uma saga, principalmente, tem que ser assim os melhores capítulos do livro praticamente, porque eles precisam prender o leitor. Aham. Então eu reescrevi várias e várias vezes todos esses primeiros capítulos. E conforme o tempo foi passando, eu fui lendo mais e acabei percebendo que minha escrita também foi melhorando. Então, nesses 7 anos, eu acabei reescrevendo o livro completo de Castle High 2 vezes. E nessas 2 vezes, minha escrita sempre foi melhorando, eu sempre fui melhorando um ponto a mais, justamente porque eu estava lendo e estava também me especializando, procurando conteúdos mais específicos, fazendo cursos e tudo mais. Jonas, o seu livro foi lançado em 25 de outubro do ano passado. Eu imagino que você não tenha conseguido fazer um lançamento como imaginava, como gostaria, né? Mas Não, realmente. tem uma agenda para 2021 programada para rodar o Brasil, apresentar a sua obra fora de Fortaleza, enfim, ter esse contato próximo com os leitores, né? Que eles devem te cobrar isso também nas redes. Demais, eles me cobram demais com relação a autógrafos e tudo mais. E a gente tem plano sim de levar a Castle High para outras cidades, para outros estados, porque a minha rede de leitores não se limita mais só ao Ceará. Tem muita gente de fora, muita gente de outros estados que me manda mensagem, que conhece o meu trabalho e que fica me cobrando também para aparecer lá pela cidade deles, pelo estado deles. Já temos projetos novos pela frente ou você pretende trabalhar durante esse ano de 2021 o Castle High? Assim, eu planejei Castle High para ser uma saga de 7 livros. O segundo livro eu já tenho escrito, mas eu preciso revisá-lo. Então, meu projeto futuro, meu projeto, na verdade, de agora, é justamente continuar escrevendo Castle High, revisar o segundo livro e fazer de tudo para que ele seja lançado ainda em 2021. E o teu processo de criação? Assim, meu processo de criação, ele é muito livre. Assim, no começo ele era muito livre, mas agora eu tenho que me regrar, eu tenho que criar toda uma rotina de escrita e tudo mais, tenho que disciplinar mais a minha escrita. Eu tenho o dom de escrever em lugares totalmente inapropriados, como apareceu nas entrevistas, eu escrevia na escola, todo mundo lá conversando, falando, e eu lá escrevendo. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu tenho mais paz para poder escrever, hoje em dia eu estou morando no interior e aqui eu consigo escrever em paz. E acaba que meu processo criativo ele é muito assim, eu sento na cama, eu sento numa mesa e aí eu começo a escrever. E as coisas vão fluindo, as coisas vão aparecendo. Essa leveza, essa paz, né, do interior onde você está falando com a gente agora, isso te inspira também, de certa forma? Me inspira, porque aqui tem muitos lugares bonitos, muitos cenários dignos de filme, e ver, assim, a natureza. Castle High é muito sobre também a natureza, tanto é que a grande divindade de Castle High é como se fosse a mãe natureza. Então, eu gosto muito dessa coisa de natureza, eu gosto muito de estar aqui, de poder respirar o ar puro, então isso acaba me inspirando também. Jonas, qual é a mensagem que você quer passar com o Castle High? Você propõe alguma reflexão? A reflexão maior que eu proponho é ter esperança, porque o Arthur, diversas vezes, ele se pega em situações que aparentemente não tem solução.
Então, numa reviravolta, ele acaba percebendo que, na verdade, aquilo é só mais uma chance dele recomeçar. E é essa esperança dele que move a saga, é essa esperança dele que eu quero que as pessoas captem, eu quero que as pessoas sintam também o quanto a esperança é importante, principalmente nos dias que a gente vive. Bom, você disse lá no início que ele não é o seu alter ego, mas eu vejo um quê de Jonas Aquino também, o Jonas que não perde a esperança. Assim, todos os meus personagens têm um pouco de mim. Todos eles carregam alguma característica minha e características de pessoas ao meu redor. E o Arthur, ele tem essa característica minha que é a persistência, a perseverança. Que bom, continue persistindo, lançando novas obras e compartilhando o seu trabalho com o Brasil inteiro. Certo. Parabéns, muito obrigada pela Muito entrevista. obrigada. Eu que agradeço. Ô Jonas, quem quer conhecer o seu trabalho, além de ler o livro, claro, onde é que a gente te encontra? As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, @THEJoaquino, tudo junto, no Twitter com @RealJoaquino e no Facebook eu tenho a minha página Jonas Aquino Autor. Muito bom, muito bom. Felicidade para você, se cuida, um beijo grande, viu? Um beijo. E até breve. Tchau, tchau. Até, tchau. Muito obrigada a você também que acompanhou mais um programa Iluminuras. Para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.